os patriarcas traziam a mensagem de Deus, e Deus regia o povo. Aí o último dos juízes foi Samuel. Aí o povo pediu um rei, chamado Saul. E vocês podem aprender tudo isso na expansão bíblica, depois pegar os nossos 2 teólogos aí, e esmiuçar isso com eles. Né? E olha como é interessante, aí ele estava saindo, então Saul ia ser rei, e agora Samuel ia sair. Então, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele fala bem assim, olha o que diz esse versículo: quanto a mim, Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que interessante, a responsabilidade de um líder, de um pai, de um pastor, de um músico, de um levita, de um diácono, em orar em favor do outro. Então, é baseado, querido, nesse amor, que nós devemos realmente participar dessas 24 horas de oração. Você fala assim, olha, eu quero participar, ok. Né? Você vai vir aqui 10 para 1 da tarde, 10 para as 3, vai estar o portão aberto. E você vai entrar, vai ter alguém ali que vai manter as 24 horas de oração. Mas você vai e gasta o horário que você quiser. Se você quiser ter essa experiência, né, intercessória, você é convidado. Mas olha o que diz as lideranças, né, longe de mim que eu peque, não orando por vocês. Quando nós falamos para vocês colocarem os pedidos de orações ali, que vocês tragam escrito esses pedidos, nós estamos falando que nós citamos e nós oramos por vocês verdadeiramente. Nós somos aqui pessoas que citam o nome de vocês, citam o nome das famílias de vocês, oramos pelos empresários, pelos dizimistas, pelos aqueles que estão novos convertidos, pelos problemas que ainda vão bater à tua porta, e nós estamos colocando lá, lutando por você. Porque isso é uma igreja saudável. Levanta a tua mão direita e fala assim, uma igreja saudável, pais saudáveis, amigos saudáveis, oram uns pelos outros. Amém? Vamos aplaudir, porque Deus vai nos transformar em essas pessoas e igreja saudável. Então, são esses 2 avisos que eu quero realmente que vocês guardem no coração. Então, do dia 22, de uma forma antecipada, porque nós precisamos organizar aqui, e sábado agora você tem a liberdade. Então, nós começamos sábado, meio-dia, giramos as mulheres, tá? Só nos períodos comerciais, tá? Período homens, vem orar como homem, no horário de homem, de noite, de madrugada, tá? As meninas, no horário que elas podem vir com cuidado e com segurança. Agora, homem não, homem pode acordar às 3 da manhã, pode vir à meia-noite, 11 e pouco, porque homem tem que pagar esse preço, e homem tem que ser essa cobertura espiritual mesmo. Né? E as meninas não, as meninas oram ali, né, 3, 4 horas, até umas 9 horas da noite, aí vocês vêm e participam disso, e domingo pela manhã também, né, a partir das 7, 8 horas, apesar que vai estar rodando o culto aqui, né, e a gente fala, fica aqui no culto, se você puder vir em outros horários, mas no culto de Santa Ceia, aproveite, seja ministrado aqui, que vai ter turno de oração lá também. Tá ok? Então, qualquer coisa, falar, eu quero participar, me procura no final do culto, procura o Luiz, o Douglas, né? E tem uma equipe de escudeiros aqui que estão disponíveis e dispostos a orientar você e falar assim, ó, vem conosco orar, porque o céu se abre sobre a gente. Amém? Então, agora eu quero falar com vocês, eu gostaria de criar esse pensamento com todos dentro de um livro e de um capítulo maior, que está em Hebreus, capítulo 11, onde nós podemos, aqui vamos pensar um pouco sobre fé, né? O que é fé de fato, de direito, e como nós podemos trabalhar isso na nossa existência e na nossa vida. Olha o que diz o primeiro capítulo aqui, o primeiro versículo diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou seja, a fé é algo que está no futuro. A fé é quando eu busco algo que está diante de mim. Então, a fé não pode ser lamuriosa. A fé é uma confiança. A fé é uma determinação. A fé é uma crença que eu estou indo em uma direção. E isso é rico demais, queridos, porque parece-me que esse versículo e o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, fala que nós precisamos ser saudáveis andando, prosseguindo a caminhada, indo para alvos e objetivos que estão diante de nós.
Então, parece que ele não tem muito tempo para pensar nos choros do nosso fracasso do ontem ou do hoje. Mas ele nos impulsiona a olhar para frente. Então, fé, quando nós falamos que temos fé, é porque nós estamos indo em perseguição a algo. E algo novo, algo que não está na nossa mão. E parece que isso quer dizer e tem respeito às nossas histórias. Parece que está falando exatamente aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós queremos para nós, para os nossos filhos e para a nossa história. Somos satisfeitos e gratos pelo ontem, sim, mas a fé é aquilo que vai nos impulsionar a buscar aquilo que está ainda distante da nossa mão. Mas a convicção aqui, dentro do relatório e da galeria dos heróis da fé, que nós vamos olhar aqui, ele começa a citar alguns homens, aqui de uma forma rica, que está na Bíblia, Abraão, Gideão, e olha tanta gente que andou em fé. E eles andaram em direção àquilo que não estava na mão deles. Então, uma igreja sadia, uma pessoa sadia, é uma pessoa que está visualizando à sua frente, olhando aquilo que ainda não tem. Fala, isso é ganância? Não. Ganância é você querer o que é dos outros. Isso chama-se conquista. Conquista é você ir atrás daquilo que você não tem de forma saudável, e dentro do padrão que Deus tem para você. Mas olha que além de nos impulsionar, ele fala assim, eu tenho que ter uma convicção. Ou seja, a fé é a certeza. E quem tem certeza no outro? Ninguém. Você tem que ter certeza em si mesmo. Então, parece-me que aqui ele já coloca também algo para nós pensar que é um empecilho, quando eu preciso vencer a mim mesmo. Quando você precisa vencer a si mesmo. Quando nós precisamos derrubar em nós aquilo que é dúbio, aquilo que é difícil, aquilo que nos segura. E vejo que o que nos segura muitas vezes é algo que está no passado, uma palavra, ou uma imposição política, uma imposição financeira, e que, de repente, são apenas palavras. Mas criou-se uma âncora dentro da tua alma, dentro do teu pensamento, da tua psique, e, de repente, você não consegue mais avançar. Então, quando eu penso em fé, parece-me que eu tenho o meu primeiro inimigo, que sou eu. Eu preciso me vencer, e eu vejo isso em Gideão. Gideão chega e fala que ele é o menor ali. Depois ele vai. Mas antes dele ir, ele não teve que vencer esse menor nele. Josué questionou, e Deus falou assim, vai nessa tua força, mas ele tinha que vencer quem? Depois nós vamos falar de Josué, falando que ele e a casa dele vão servir ao Senhor. Mas no instante do primeiro passo em direção ao melhor da tua existência e da minha existência, nós temos que nos vencer. E isso é impressionante porque você deve olhar para isso, porque eu não posso vencer a tua guerra dentro de você. É um momento e um campo de decisão. E assim foi, gente. E nós precisamos crer dentro disso. Pedro precisou o quê? Romper para falar depois do dia de Pentecostes. Depois de tanto erro, depois de tanto acerto, depois dele aceitar tanta pequenez colocada pelos outros, falando, você é um iletrado. Ele teve que vencer o julgamento do outro para colocar. E trazer a plenitude dos céus e aquelas milhares de pessoas serem convertidas. Então, fé, quando nós falamos em fé, é algo que está diante de nós, mas precisa estar em nós. Eu não posso viver pela fé alheia, de forma alguma. Nós falamos, aquele homem é um homem de fé, é um homem cheio, mas é a vida dele. E a vida dele é para ele. E quando Deus nos chamou como filhos amados,
E se nós pudéssemos chamar cada um de exclusivos diante de Deus, você é um filho exclusivo diante de Deus, eu sou um filho exclusivo e outro é um filho exclusivo diante de Deus, os quais Deus quer nos levar a caminhos de vitória. Por isso que a Bíblia, o Espírito Santo motiva isso. E fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o parâmetro humano, a visão humana quanto às potencialidades inseridas em nós, eles são adversos àquilo que nós podemos chegar, porque todo mundo parece que segura, né? Segura, não te libera isso. Mas há uma potencialidade, querido, você quando você recebe a Cristo, né, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e quando vem o Espírito Santo não vem com gotas do céu, ele vem com a totalidade dos céus. O que acontece é que nós temos a dificuldade de ir bebendo essa totalidade. Então, nós bebemos por gotas, mas ele veio por inteiro. Deus não dá nada pela metade. Ele veio por inteiro. Então, olha como é rico nesse primeiro versículo aqui. E ele coloca assim, e é a prova das coisas que não se veem, né? Então, parece que então que eu tenho que caminhar, né? Assim, eu tenho que ir em direção àquilo que eu acredito. Então, quando nós falamos de uma fé ativa, nós não estamos falando apenas daquela fé que todo mundo tem, estou com um problema, então eu vou reagir a isso, uma fé reativa, né? Porque o problema bateu à minha porta, porque a doença chegou na minha casa, então agora eu vou ter uma fé reativa, eu quero ser curado, a fé de Ezequias, né? Você vai morrer, falou, Deus, não quero morrer, né? Então, muita gente tem apenas essa fé reativa, funciona, claro que funciona, mas é um momento nosso de desespero. Então, a fé, gente, que a gente usa no desespero é muitas. Casamento acabou, o filho está nas drogas, o relacionamento foi, né, para as cucuia. E aí a gente ora, Deus, traz de volta. Deus restaura. Tem um milagre criativo no meu pâncreas, no meu baço, no meu útero, no meu seio, na próstata que desinche, lá vai. E nós temos só fé reativa, e é bom ter fé reativa. Porque diz em Tiago 5, 14 e 15 que a oração da fé vai sarar o enfermo. Então, a fé reativa funciona. Mas a fé para a vida não pode ser reativa. Ela precisa ser proativa. Gideão vence a si mesmo. E aí ele vai o quê? Em direção, derruba os altares do pai, toca a trombeta, chama todo mundo, Deus ordena, ele manda os covardes embora, mas quando manda os covardes não vão embora para sempre, porque depois vai reaproveitar eles, quando eles são incendiados pela vitória dele. Isso vai acontecer na sua vida também, se você é um homem e uma mulher que anda em fé. Aqueles que vão embora, aqueles que não acreditam no teu projeto, vão ser incendiados pelo teu sucesso. Moisés falava, sou pesado de falar, mas quem ensinou o povo? Quem falava com o povo? Quem batia na rocha? Vai falar, sai água. Ele venceu a sua timidez. Então está diante de nós, queridos. E olha que vai começar, nós nem falamos da galeria aqui da fé, né? Mas versículo 6 diz assim, que é um versículo chave para a vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso chegar aqui e pedir algo para Deus se eu não creio que Ele existe. Essa confiança em Deus, ela tem que ser de fato. Por que ela é descoberta em nós por Deus e pelo Espírito Santo? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sonda os rins e o coração. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, as minhas palavras não podem ser apenas proferidas num vocábulo aqui humano, ou numa língua humana. Ela tem que estar aqui dentro, linkada aos céus. Porque o nosso relacionamento é um relacionamento espiritual. Então, a fé, querida, ela é intrínseca, ela é visceral. Ela está dentro de você. Né? Então, nós precisamos fazer o quê? Como que cresce a fé? E um dos processos é esse que nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus.
Um é desse processo. Outro é você fazer igual o Gideão. Senhor, eu vou no outro dia, vou colocar lã, molhada. Testa Deus, querido, na tua fé. E Deus vai falar com você se você tiver coragem de perguntar. Deus tem coragem de te responder. Agora, escuta o que Deus te fala. Guarda no coração o que Deus te fala. Vamos lá que a gente, né, não saiu do versículo aqui, né? Então, pela fé, Noé chega e Deus fala assim, ó, não aconteceu isso ainda na humanidade. Não aconteceu ainda nessa terra. E Deus fala assim, vai chover. Fico imaginando esse diálogo, né, de Noé com Deus. O que é chuva? Né? A etimologia da chuva começa onde? Ou seja, a primeira vez que se fala em chuva, né, começa com Noé. Então, a etimologia de uma palavra é quando ela é citada pela primeira vez. Você vai ver qual que é a raiz. E a raiz é que ele não tinha raiz para aquilo, não tinha definição. E Deus falou, vai chover sobre a terra e vai acontecer muita coisa. O que ele faz, Noé? Pela fé, ele vai na direção do projeto de Deus. E é que o projeto de Deus, ele chega ali, era um construtor, né, se tornou um construtor naval, mas ele era, né, um criador de alguma coisa ali, um agricultor, um empregado do sistema, e quando ele vai pela fé e passa pelo dilúvio, ele chega do outro lado do dilúvio, dono do mundo. O mundo inteiro era dele. Olha o poder da fé. Mas quando começou, ele precisou o quê? Vencer aqui dentro dele. Como é que eu vou numa direção, numa palavra de Deus que ela não é palpável? Né? Eu não estou tocando, parece uma utopia. Fé é isso, fé não se explica muito. Tem umas definições da palavra, né, do grego, enfim, vou até citar algumas aqui para vocês, até escrevi para não errar muito feio, né? No aramaico se diz assim, emuná, né? É uma fé de fidelidade. Ou seja, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um projeto, eu sou fiel a esse projeto até o final. E quem é fiel, e o dízimo, tirando essa visão que você tem, e que eu tenho, que o mundo tem, que é só dinheiro, o dízimo nos ensina sobre fidelidade. Começar uma coisa e prosseguir fazendo aquilo até alcançar o objetivo. O dízimo nos ensina que se nós começamos uma faculdade, nós devemos terminar. Se nós começamos um casamento, vamos até que a morte nos separe. Fidelidade. Imunar significa isso, uma confiança total e uma fidelidade tão plena que eu vou seguir naquela direção. E só saio dessa direção quando eu conquistar aquele objetivo. Aí a minha pergunta de julgamento para você e para mim é, quantas vezes nós estamos naquela direção, e antes de passar a linha de chegada, nós paramos. Você parou no meio da caminhada, no meio da oração. Eu acabei de ler um livro que fala assim, por que continuar orando quando parece que Deus não responde? Porque eu não estou pronto, eu não cheguei ainda aonde eu tenho que chegar para receber realmente a resposta daquela oração. Então, vamos continuar orando até quando? Eu tenho fé para orar até chegar naquela caminhada. Veja que nós falamos de alguns personagens. Então, no aramaico, emuná quer dizer, né, confiança, firme e fidelidade. No grego, tem uma palavra chamada pistia, né, que quer dizer a mesma coisa, acreditar. Acreditar. No livro de Provérbios diz que assim como nós pensamos, nós somos. O pensamento que eu tenho acerca de mim é o meu comportamento. Então, se eu sou um homem e se você é uma mulher de fé, eu preciso mudar a minha psique, a forma como eu olho para mim. Eu tenho que mudar essa ótica e ver que eu sou um filho de Deus e que você é uma filha de Deus. E que mesmo que as potencialidades todas não estejam em nós, nós temos um Deus que distribui os dons e que coloca as potencialidades as quais nós podemos desenvolver nos projetos que está no centro da sua vontade. Então nós precisamos ter essa consciência, amados. Isso é uma consciência de uma fé ativa.
Não adianta você, né, querer dar certo na vida ou querer ter uma experiência com Deus ficando sentado, né? Porque eu vou ficar sentado aqui debaixo do carvalho de Ofra aqui até Deus vir assim, né? Não. Agora, o preço está pago, o Espírito Santo está derramado. É hora de andar. É hora da gente prosseguir. Então, vejam como é rico essa galeria, né, de fé, né? Abraão, pela fé, ofereceu seu filho Isaque. Ele sabia que ia ter o carneiro? Não. Mas ele acreditava que mesmo que ele matasse Isaque, Deus ia trazer a vida a Isaque. Qual que era o projeto de Deus com Isaque? Ser pai de muitos. Então, diferente das circunstâncias, Deus provou o coração dele. E está no meio da prova, para você e para mim, é o período mais complexo e difícil. Porque nós iríamos guardar o nosso Isaque debaixo do braço. Iríamos sozinhos, iríamos oferecer um empregado, alguém que a gente achasse na rua. Mas nunca o nosso Isaque. Você ofereceria o seu Isaque, seu filho? Não. Por isso que Abraão é o pai da fé, a referência da fé aqui entre os seres humanos. Mas Deus não pede isso para você e para mim, mas pede outras coisas. E pela fé, hoje tem milhares e milhões dos filhos de Abraão na humanidade. Ele viu isso tudo se formar? Não. Mas aquilo estava diante dele. E o mais rico desse versículo, desse capítulo, é que ele coloca várias pessoas e categorias de pessoas que agem por fé. Capítulo 11, versículo 31 diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Né? Então Deus iria destruir a cidade. A meretriz recebe os espias, libera, cuida deles, é liberta, e ela entra na linhagem que veio o Messias. Pela fé! Vejam que nós estamos falando de agricultores, estamos falando de pessoas que cuidavam de gado. Como a fé é importante e diferente de quem nós somos. E diferente de onde estamos, em que etapa da vida nós estamos. Se era Moisés no palácio, se era Abraão na Caldeia, se era em Jericó, se era no deserto. E diferente qual o momento da vida que eu esteja passando, mas quando eu ouço a voz de Deus e quando é criado por Deus em mim, uma direção, um sonho, um planejamento divino, fé, é o que vai me fazer andar nesta direção. E olha que a riqueza disso tudo é no versículo 40. Que todos eles olhavam de longe as coisas. De longe, né? Fala-se dos antigos na galeria da fé. E agora no versículo 40, o que ele coloca? Ele fala assim, para nós é diferente. Eles aguardaram a fé aperfeiçoada. Qual que é a fé aperfeiçoada? A fé em Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Versículo 40 diz assim: Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós falamos de todos os grandes do passado, grande parte deles, mas sem nós eles vão ser aperfeiçoados, porque Deus guardou esses momentos de fé para você e para mim. Isso é extraordinário. Romanos capítulo 1, versículo 17, ele retrata que nós vivemos de fé em fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Era uma citação de Paulo ao livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Sabe, queridos, então, nós precisamos fundamentar isso na nossa história. Uma igreja saudável é uma igreja que ela mira nos alvos que Deus dá, e ela prossegue até acertar neste alvo. Então, você pode estar nesse processo, e sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível você chegar aonde Deus colocou para você chegar.
Eu separei um dos temas aqui, que está em Êxodo capítulo 17, para vocês verem o que é uma fé prática e totalmente doida, né, no parâmetro bélico, de guerra. Ela é totalmente insana na compreensão humana. Então, abra lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16. 8 versículos, os quais vão nos mostrar como algo que, sabe, parece insano, mas é produto de poder e de fé. Diz assim, os israelitas estavam em Refidim, né, no deserto, tinha acabado de beber água, que estavam morrendo de sede. E aí vem agora Amaleque fazer uma guerra contra eles. E olha o que diz o texto, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. Peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Olha o que ele fala assim, ó, vai lá você e luta. É interessante isso demais, porque Moisés não vai pegar na espada. Ele vai falar para Josué: Josué, você vai tocar lá na pele. Você vai lá no campo de batalha e eu vou subir no monte. Eu vou ficar lá no outeiro, saiba onde eu estou. Isso é muito rico quando um líder toma essa disposição, quando um pai toma essa disposição. Vai falar para o filho, para a filha, ou para né, enfim, aqueles que vai lutar, fala assim, ó, vai ser difícil, mas eu vou estar no outeiro, eu vou estar no monte, e a vara do Senhor estará na minha mão. Agora eu fico imaginando o relacionamento de fé que não havia entre Josué e Moisés. Ele sabia quem ele estava seguindo, de quem ele era discípulo. Ele estava olhando ali para o seu pai na fé, vamos assim chamá-lo, e ele falou assim, tá bom, eu vou escolher, e foi. Não, nós não vemos um questionamento de Josué, falando assim, por que você não vai comigo? Você é mais velho, você é mais forte, você está aí, poderoso, né? Deve estar com uns 90 anos aqui, mais ou menos, Moisés, 50, mais um pouco, vamos guerrear junto. E ele falou assim, não, você vai olhar lá, eu vou estar lá no monte, lá no outeiro. Versículo seguinte, olha como é rico isso. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aqui tem um grande segredo. Ande com pessoas que tenham fé. Você já andou do lado daquela pessoa que só te derruba? Só vê o lado mal da vida? Né, que você tem que estar muito bem para você superar os obstáculos que você colocam. E como é bom quando você está do lado de pessoa que crê, que te motiva, que te empurra. Jesus andava com ciclo íntimos de amigos. E olha aqui Moisés está fazendo aquele pega Arão e Hur e vai junto. Ele falou para Josué que estaria lá no monte. Josué creu que Moisés estaria lá. Agora Hur e Arão olham e falam, vamos junto. Vamos para o monte. Também eram de idade esses dois. E olha como é rico isso. Versículo 11. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Veja o poder que há numa liberação de fé. Moisés não estava com a espada na mão. Ele estava com a atitude na mão. Olha aqui, ó, com as mãos levantadas. Esse é o poder da oração da fé. Da liberação. Ele levantava a mão, o Israel, o Josué, os guerreiros que estavam com ele estavam vencendo a batalha. Quando ele cansava, eles perdiam. Se você é um homem de fé, e você não alimenta a tua fé, você perde. Eu perco, seus filhos perdem, sua empresa fale. Mas quando nós temos amigos, olha quem é muito rico, presta atenção, nesse texto literalmente nos ensina de uma forma fantástica. Quando nós andamos com alguém que percebe que a nossa fé precisa de uma ajuda, precisa de um apoio,
Por isso que nós somos igreja, por isso que nós somos família. Olha o que diz aqui o texto. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, versículo 11, Moisés levantava as mãos, prevalecia. Quando baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficavam suas mãos firmes até que o sol se pôs. Quando a força dele não dava mais. Amigos de fé, quem estava crendo lá? Quem estava vendo a manifestação de Deus? Quem queria que continuasse? Esse é o poder da fé. Está lá, prevalece, está aqui, perde. Se estou sozinho, vou cansar. Mas quando eu estou unido, quando eu tenho uma esposa, quando eu tenho filhos, quando eu tenho amigos, essas mãos não vão se abaixar, porque vai ter estratégia, eu vou cansar, vão me colocar para descansar, vão sustentar as minhas mãos de pé, e nós vamos prevalecer, porque o nosso alvo é até o pôr do sol, é até a vitória. E é assim que se prevalece, amados. E não tinha arma, não tinha nenhum botão, mas tinha liberação de fé sobre cada um dos guerreiros. Tinha proteção divina sobre cada um deles. E eles eram fortalecidos lá, no campo de batalha. É poderoso demais. Uma igreja saudável é uma igreja que anda nessa fé. E veja, para nós finalizarmos esse texto, antes de nós orarmos, versículo 13... Assim, Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. A fé e a liberação foi de Moisés. E a vitória foi creditada a Josué. Por isso que é importante, queridos, nós sabemos, nós valorizarmos a vitória do outro, é a tua vitória, a vitória tua é minha vitória. Mas ele acreditou, quem venceu lá foi aquele que estava no campo de batalha. Mas quem liberou dos céus foi alguém que estava exercendo em fé. Na espada ganhou Josué, na fé venceu Moisés. É por isso que você vai orar por alguém, pela tua família, ele vai vencer. E você vai acreditar a vitória a ele. Mas a liberação é tua, a liberação é minha, no poderoso nome de Jesus. Versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memorial num livro, repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Levanta a tua mão direita. Na fé, o Senhor é a minha bandeira. Ele que me representa, é Ele que libera sobre nós. Disse ele, pois as mãos foram levantadas ao trono do Senhor. E aí, o mundo e nós entendemos a soberania divina. Sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as doenças. O Senhor é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele está em todo lugar. Soberania diz isso. Ele pode estar aqui conosco, que Ele estará pelejando com você, aqui na tua casa, na tua empresa, nesse país, e aonde nós liberarmos palavras de fé. Eu quero orar com vocês sobre isso. Uma igreja forte é uma igreja que tem fé. Por isso que nós vamos orar as 24 horas de oração, porque nós temos fé que Deus vai mover essa cidade, essa igreja, esse país, pelo poder da oração. Então, gostaria que os diáconos vão colocar aqui os pedidos de oração. Aqui você vai trazer, aqui à frente, as tuas chaves, os processos, se você tem carteira de trabalho, foto de quem você quer interceder, saia do teu banco, vem aqui à frente, chave da tua casa. Queria chamar o corpo diaconal também para que está juntamente comigo, dentro dessa palavra intercessória. Aleluia. Longe de nós esteja pecar por não orar por vocês, por não orar um pelos outros.